Querido, a palavra que Deus colocou no meu coração é uma palavra muito pastoral. Muito pastoral. Então, a minha oração é que Deus venha abrir o seu coração, que você venha entender a mensagem de todo o coração, que você venha refletir sobre ela, que você saia daqui assim, como que eu posso falar? Que você saia desta manhã da igreja repensando suas ações, suas atitudes, seus movimentos, que você possa repensar em Cristo todas as suas ações. É o que Deus falava comigo quando eu ministrava, ou melhor, quando eu preparava esta mensagem. Abram as vossas Bíblias na carta do apóstolo Paulo às igrejas da Galácia, no seu capítulo 5, versículo 1. Gálatas 5, versículo de número 1. Quem achou, por gentileza, coloque-se de pé para a leitura inicial, exordial desta manhã. Abra o seu coração, amém? Nós cremos que enquanto lemos a Bíblia, Deus já está falando, amém, queridos? A melhor forma de Deus falar é lermos as suas escrituras. Gálatas 5:1, amém? Quem pode, se coloque de pé, por favor, para a leitura inicial. Todos acharam, amém? Amém. Gálatas 5, versículo de número 1. Diz assim, só vou ler a parte A do versículo, só a primeira linha. Para a liberdade foi que Cristo nos... Oremos. Deus amado, em nome de Jesus. Que palavra abençoada, queridos. Que palavra abençoada, Senhor. Que palavra, Deus, que nos dá uma nova direção, uma nova visão, um novo entendimento de quem nós somos e para que nós somos criados. Deus, obrigado, porque para a liberdade o Senhor nos libertou. Fala conosco, meu Pai, a respeito dessa liberdade. Fala conosco, meu Pai, acerca da liberdade que nós temos em Ti. Deus, fala conosco dos exageros em relação à liberdade, Deus, dos excessos em relação à liberdade. Deus, ministra em nossos corações, do menor ao maior nesta manhã. Deus, nos ajuda a caminharmos nesta terra. Deus, fala aos nossos corações, vai tirando tudo aquilo que não te agrada, Senhor. O teu amor nos constrange, Senhor, nos constranja nesta manhã. Ao lermos a tua palavra, que sejamos constrangidos com o tamanho do teu amor para conosco. Um amor que não mede esforços para disciplinar e para ajudar um filho. Um amor que não passa a mão na cabeça. Um amor que dá direção. Um amor que disciplina. Um amor que exorta, que consola, que edifica. Obrigado, porque assim é a tua palavra, Deus. Ela exorta, ela consola e ela edifica. Se ela só exortasse, ninguém ficaria de pé. Se ela só consolasse, seríamos crentes mimados. Se ela só edificasse, seríamos soberbos. Mas a tua palavra age nesse tripé. Então, Senhor, tenha liberdade para falar em nosso meio e nos transformar nesta manhã, para que entendamos qual o sentido e o valor e o porquê desta liberdade e o que estamos fazendo com ela, Deus, como cristãos que nós somos, como homens e mulheres que conhecemos a Ti, Deus. Fala conosco e usa-me, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus ou não, queridos? Amém. Pode se assentar, queridos. Nós somos uma igreja pentecostal, amém? Nós somos a igreja que dá glória, que dá aleluia. Isso é ser pentecostal? Mais ou menos, né, queridos? Mais ou menos. Eu sou uma pessoa muito introspectiva, sou daquela pessoa que, se puder, eu sento no último banco do local, se eu puder, eu fico calado, mas Deus tem mudado a minha vida também, e eu creio que nós temos que... Mas ser pentecostal é muito mais do que dar glória a Deus, aleluia, é muito mais do que... É realmente viver o dom de Deus, ser movido pelo Espírito Santo, amém? Ser movido pelo Espírito Santo, e aí Deus derrama os dons, amém? Os dons são derramados para a edificação da igreja. Assim nós somos pentecostais, amém? Cremos, não somos sensacionalistas, nós cremos que os dons de Deus permanecem até os dias de hoje, amém? Cremos que os dons de Deus são manifestados em nosso meio, temos liberdade para isso, então tenha total liberdade para isso. Estamos falando sobre liberdade, então tenha liberdade para que os dons de Deus venham a ser manifestados através da sua vida. Mas Gálatas 5, versículo 1, e o tema dessa mensagem é: há limites para a liberdade cristã? Há limites para a liberdade cristã? Será que há limites para essa liberdade que Deus me deu? Olha que diz
Gálatas 5, só a parte A. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Cristo nos libertou, queridos. Nós somos livres. Nós somos livres. Tínhamos uma dívida impagável, que era o pecado, que ninguém podia pagar. Cordeiros eram imolados, animais eram ofertados em holocausto, mas era algo temporário, apenas encobria, não retirava, não remia, era algo temporário. Naquele momento a pessoa ficava, vamos dizer, livre do pecado, mas logo em seguida ela pecava e tinha que novamente oferecer um holocausto. Ou seja, nada nem ninguém poderia trazer essa libertação que hoje nós temos. A lei veio deixar claro que precisamos de um Salvador. Para que veio a lei mosaica? Na minha opinião, resumindo, demonstrar que ninguém pode ser salvo pelos seus próprios méritos e que precisamos de um Salvador. Na lei mosaica você poderia ser perfeito no decálogo e nos 613 preceitos da Torá, ou seja, mais de 120 e poucos preceitos e requisitos que você tinha que exercer para ser perfeito. Ou seja, a lei veio dizer, ninguém consegue. Se a pessoa pecasse num requisito e acertasse todos os demais todos, ela estava condenada. A lei veio exatamente para dizer, olha, você não consegue. Você, pelos seus méritos, você não vai conseguir. Você precisa de um Salvador. E esse Salvador chegou a mim, a ti, a cada um de nós, amém? Jesus Cristo de Nazaré. Ele pagou essa dívida que era impagável. Ele, como foi falado aqui na ceia, como foi falado na EBD, ele pagou essa dívida. Eu era escravo dela, eu estava preso a ela, eu estava encarcerado por ela, eu devia. Todos nós nascemos devendo. Romanos 3, 23, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Você nasceu devendo. O pecado, a herança adâmica que nós trazemos, já nos afasta de Deus. Nós nascemos em concupiscência, que a Bíblia diz, nós já nascemos inclinados para errar. O que é concupiscência? É inclinação para o erro, inclinação para o pecado. Você nasceu, guarde o que eu vou falar, interprete da melhor forma. Você nasceu para errar. Se não fosse Jesus, você ia dar tudo errado. Você já nasceu inclinado para o erro. Essa dívida ninguém podia pagar. Aí Gálatas 5, 1 se diz, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Cristo pagou a dívida. Você está livre. Amém, queridos? Fale para o seu irmão, você está livre. Fala agora com mais vontade. Livre. Estamos livres, queridos. Livres, livres. E aí? O que você tem feito com essa liberdade? Nós temos uma história, a nossa nação, triste. Uma história de 400 anos ou mais de escravidão. E quando veio a Lei Áurea, abolindo a escravatura, queridos, muitos que saíram das senzalas, muitos que foram libertos, voltaram. Voltaram porque não foi feito um plano social, um plano para que essas pessoas, infelizmente, tanto tempo sem poder ter um domínio de uma profissão, todas as mazelas que elas passaram, muitas sem esperança, não teve um programa do governo para que essas pessoas pudessem se inserirem no mercado de trabalho, terem uma profissão. Não, foram libertos. Abriram a senzala e faça o que quiser. Então, muitos sem saber o que fazer, voltaram. Outros fizeram outras coisas, mas o que eu quero trazer com essa analogia, queridos? A liberdade que Deus nos deu, se ela não for embutida de conhecimento, de ajuda, você pode cometer algumas ações que violarão essa liberdade. O tema é, há limites para a liberdade cristã? Eu creio que há limites. Eu creio que há limites. Queridos, eu como cristão, e quando eu olho para essa liberdade que Deus me deu, essa liberdade que foi graça, que foi um favor imerecido, que eu não fiz nada para tê-la, eu recebi a liberdade de graça, alguém pagou a minha pena, alguém pagou a minha dívida. Imagina você tem uma dívida no banco, aí chega um amigo teu e paga a sua dívida do banco. Foi isso que Jesus fez por você. Eu não mereci nada. Tem gente recebendo aí, né? Recebendo, paga, Senhor, paga a minha dívida. Mas, queridos, quando eu olho para isso, esse favor imerecido, eu não fiz nada para comprar essa liberdade. Foi de graça, Cristo me comprou. Essa liberdade de graça que Ele nos fez, junto a ela, queridos, infelizmente, muitas coisas que são dadas de graça não damos valor.
E o maior presente que nós recebemos foi de graça. Então entenda essa graça e valorize ela. Seja grato por ela. Amém, meus amados? Quando Cristo fala para a liberdade, foi Cristo que nos libertou, essa liberdade é uma liberdade responsiva. É uma liberdade com responsabilidade. É uma liberdade que não está baseada em libertinagem. Não é que você pode fazer o que você quiser. Muito pelo contrário. Eu estou livre, liberto em Deus. Eu vou fazer a vontade de Deus na minha vida. Amém, queridos? Então essa liberdade, ela é responsiva, ela é responsável. Eu tenho responsabilidade. E guarde isso agora. Tenho responsabilidade pessoal para comigo, com a minha vida. E tenho responsabilidade para com terceiros. Eu quero que você guarde muito essa responsabilidade para com terceiros. O que você tem feito com a tua liberdade? Quanto à liberdade pessoal que eu tenho, a responsabilidade pessoal que eu tenho, eu sei que eu tenho que andar em santidade. Mas eu também sei que essa liberdade não é como a lei que me condenava. Eu sei que essa liberdade me dá a ajuda de caso eu peque e eu me arrependo e peça perdão, Jesus te perdoa, amém, queridos? Nessa liberdade está o perdão de Deus. Essa é a liberdade. Eu não estou mais escravo do pecado, amém? Esse preço foi pago. Não é assim que 1 João 1,7 diz? Para que andarmos na luz como Ele está na luz. E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Todo pecado. Então, nessa liberdade, queridos, existe o erro, existe o pecado, existem as nossas falhas. Mas, juntamente a tudo isso, ao perdão de Deus, ao amor de Deus, ao ver o arrependimento em nós, há perdão. Amém, queridos? Glória a Deus. Essa é a liberdade. Essa liberdade pessoal que eu tenho, eu sei que eu tenho que andar em santidade, sei que vou errar, sei que Jesus vai me perdoar, eu sei que eu quero me transformar e melhorar com um homem melhor todos os dias, uma mulher melhor todos os dias. Você. Amém, queridos? Mas e para com terceiros? Existe um adágio popular que às vezes muito nós falamos. Não importa o que pensam de mim. Eu não estou nem aí para o que importa que pensam de mim. Eu vou te mostrar na Bíblia que você tem que se importar assim com como pensam de você. Eu vou fazer do meu jeito, não quero nem saber o que pensam de mim. Eu vou mostrar na Bíblia que você tem que se importar com o que pensam de você sim. Há uma responsabilidade em mim, em ti, em nós. Essa liberdade foi dada de graça. Ela vem nela um bojo de responsabilidade, que não é apenas pessoal, mas é para com terceiros também. Para pessoas que vão olhar a tua conduta, pessoas que vão, de uma forma, e hoje em dia, queridos, não é mais a conduta pessoal que as pessoas observam, poucas vezes. A maior conduta é a vitrine do online, né? O que você publica, o que você posta, o que você espalha. Essa é uma sociedade virtual, queridos. A nossa sociedade hoje não é apenas ela física, mas é virtual. Não importa o que vão falar. Importa. Pior é que importa. E você vai ver isso na Bíblia, queridos, porque essa liberdade, ela traz responsabilidade sobre a sua vida. Pessoal e para com terceiros. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Há liberdade, há limites para a liberdade cristã. Dê um pulo na sua Bíblia, queridos. Eu falei que essa mensagem hoje é muito pastoral. Amém? É mensagem, basicamente, que eu falaria num gabinete para alguém. Então, eu vou trazê-la como ministração nesta manhã. 1 Coríntios, capítulo de número 10, versículo 23. Eu já falei da minha responsabilidade pessoal. Eu não vou ministrar sobre isso. Não vou ministrar sobre o pecado. Amém? Hoje eu não vou ministrar sobre isso. A responsabilidade que eu tenho em ter uma vida em santidade. Amém? Negando e fugindo e não aceitando o pecado na minha vida. Não é isso que eu vou pregar. Eu vou pregar da minha responsabilidade para com terceiros. E responsabilidade é essa, queridos, que não tem a ver com o pecado. Olha que diz 1 Coríntios capítulo 10, versículo 23, que achou, diga achei. Versículo 23 diz assim: todas as coisas são, mas nem todas. Eu quero pregar sobre o que não convém. Eu não estou pregando sobre pecado. Eu estou pregando sobre o que não convém. Não é que seja pecado.
mas pode dar ensejo a pecado. Pode provocar em outros pecado. Então, quando eu leio esse texto, essa liberdade que foi dada a mim, a primeira coisa que eu vejo, todas as coisas são lícitas. Querido, liberado. Mas nem todas as coisas convêm. Não estou falando de pecado. Estou falando de algumas situações que não convém ao homem e à mulher de Deus fazer. Digo mais, o texto continua. Todas são lícitas, mas nem todas. Então, edifica isso? Convém fazer isso? Essa postura eu não estou falando de pecado, queridos. A Bíblia diz que, olha, todas as coisas são lícitas, pode fazer. Mas diante da tua responsabilidade, convém? Diante da responsabilidade que Deus e da liberdade que Deus te deu, edifica fazer isso? Vale a pena fazer isso? Você pensa nos outros quando você faz isso? O que importa é o que eu creio, o que eu penso, a minha fé. Olha o que diz o texto. Versículo 23, nós lemos. Dê um pulinho agora, um pouquinho atrás, em 1 Coríntios capítulo 8. 1 Coríntios capítulo 8, versículos 1 e 2. Olha o que o texto diz. No que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, o que é coisa sacrificada a ídolo, queridos? Pode ser alimento, pode ser objeto. O que é ídolo? É qualquer imagem. Ídolo vem de idom, né? Imagem. Então, idolatria, daí vem idolatria vem de dom, imagem, latria, culto. Então, culto à imagem. Então, sacrifício a ídolos, coisas sacrificadas a ídolos, pode ser comida, pode ser objetos, coisas que são entregues, sacrificadas a ídolos, coisas que são entregues a ídolos. Tá bom? Mas você vai ver que o âmbito dessa questão é muito maior. Mas olha o que o texto diz. No que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do... O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Olha que texto interessante, às vezes difícil de interpretá-lo, mas olha o que Paulo está falando para a igreja de Corinto, uma igreja super complicada. Uma igreja que tinha todos os dons, mas também tinham pecados assim de A a Z. A Z. Uma igreja que ficava, Corinto que ficava numa região portuária, ali entre Macedônia e Acaia, uma cidade, uma região, um istmo, né? Um pedacinho de terra que liga duas terras maiores. Então ali ficava Corinto, uma região portuária, recebia pessoas de todos os lugares. Porto é lugar de prostituição, não estou trazendo de forma pejorativa, mas nós sabemos que os contextos são esses, principalmente naquela época. Então havia muita prostituição em regiões portuárias. Assim estava naquela região Corinto. Então, ser pastor nesta igreja era muito complicado. Ser pastor no Rio de Janeiro é muito complicado. Ser pastor no Rio de Janeiro e pregar uma mensagem dessa, não agrada, queridos. Não vai agradar mesmo, não vai agradar. Porque alguns se sentem, todos deveriam se sentir incomodados. E a pregação é para te incomodar mesmo. Pregação que não incomoda é água com açúcar. É mão na cabeça. É só triunfo, só mensagem triunfalista. Vai vencer, é claro que você vai vencer. Claro que você vai vencer. Amém? Mas até chegar ao vencimento, até nós lemos a Bíblia e cremos que até derrotas são vitórias. Amém, queridos? Mas nós não vamos entrar sobre isso. Mas olha o que diz o texto, versículo 8, capítulo 8, versículo 1 ainda de 1 Coríntios 8. No que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores de saber, ou seja, o que Paulo está falando é, olha, nós sabemos que as coisas sacrificadas a ídolos, para nós, não é nada. Não é nada. 1 Timóteo 4 vai falar que pela palavra e pela oração, tudo é santificado, o alimento é santificado. Então, pelo nosso saber, pelo nosso conhecer, nós sabemos que se orarmos, o alimento que é sacrificado a ídolo, o objeto que é sacrificado, tudo é santificado. Tudo, não tem poder nenhum sobre a minha vida. Então, é isso que Paulo começa a falar. Mas ele continua falando, o saber, esse teu conhecimento teológico maravilhoso, que eu acabei de falar aqui, que basta orar e tudo é santificado, o saber ensoberbece. Não seja soberbo no seu saber, mas o amor edifica.
Olha o que Paulo está falando, olha, você pode saber muito, e olha que a tua teologia está perfeita. Se você orar, realmente vai santificar. Mas não deixa que isso faça com que você coma, ou sacrifique, ou participe de qualquer evento, só porque você é douto do saber. Haja com amor, porque tem vidas ali também que não têm esse conhecimento que você tem. E talvez você seja uma grande pedra de tropeço para ela. Olha, você é muito douto no conhecimento, mas em amor, é o amor que edifica. Paulo está falando para ele mesmo, falando para todos ali, olha, o saber te ensoberbece quando você acha que basta eu. O que estão pensando de mim não interessa. O amor edifica. Haja com amor, você vai entender melhor. Versículo 2. Se alguém julga saber uma coisa, com efeito, não apreendeu ainda como convém saber. Querido, se você acha que sabe alguma coisa, você não sabe nada. Paulo é um tapa na cara, né? Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito, não apreendeu ainda como convém saber. Se você acha que teu saber, assim, você pode fazer qualquer coisa, você ainda não entendeu realmente o que é saber. E aí Paulo vai trabalhando essa mensagem, agora volta lá em 1 Coríntios, no capítulo de número 10, versículo 23. Quem está entendendo, diga amém. Não dá para entender ainda, gente. Você sabe que você está meio assim, pô, pastor, o que você está pregando? Versículo 23 diz assim, novamente, versículo 23. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. 24. Ninguém busca o seu próprio interesse, e sim o de... Olha que Paulo está falando o seguinte, não é porque você não pode mais pensar em você. Que Paulo está falando o seguinte, olha, tem situações que você tem que pensar no outro. Não seja egoísta. Não pense apenas em você. Pense no outro irmão, na outra irmã, que ao vê-lo fazer alguma coisa que não é pecado, mas não convém, pode contaminar ele. Vou dar alguns exemplos para talvez ficar mais assertivo, queridos. Você vai numa festa, de uma festa junina numa igreja católica. Ok? Consciente ou inconscientemente, tudo que está ali, alimentos, é consagrado, queridos. Conscientemente ou inconscientemente. Eu falo daquele que é o responsável pela igreja, pelo padre. Conscientemente foi consagrado ou inconscientemente foi. O que é aquele livro? Alimentos sacrificados a ídolos. Não é apenas oferendas que você pode pensar, não é apenas questões de religiões afro, não. Amém, queridos? Então, quando a gente começa a observar essas situações, e às vezes eu sou convidado, e aí, você foi convidado para uma festa dessa, uma festa junina dessa. E porque há uma consagração, há um dito santo naquele mês, né? O que é São João, né? É São João, óbvio, né? Então, aquelas coisas ali são consagradas. Pelo meu entendimento e pelo meu conhecimento bíblico, querido, eu posso orar e comer o que for. Pela palavra e pela oração, o alimento é santificado. Amém? Eu posso fazer tudo isso. Só que a Bíblia diz, ninguém busca o seu próprio interesse, e sim o de outrem. Eu tenho que pensar nos outros. Eu posso sentar numa mesa e pedir uma garrafa de vinho. Beber vinho é pecado, queridos? Não é pecado. O pecado está em perder o domínio próprio, que é fruto do Espírito. Gálatas capítulo 5. Fruto do Espírito é uma das características do fruto do Espírito é o domínio próprio. Eu não posso perder o domínio próprio. Mas eu estou falando sobre o quê? Eu não estou falando sobre pecado, eu estou pregando sobre o que convém e o que edifica. Eu não estou pregando sobre pecado. Eu estou pregando sobre aquilo que convém ou não convém. Eu não estou pregando sobre coisas que são, obviamente, prostituição é pecado. Não, estou falando daquilo que não é pecado. Então, beber o vinho não é pecado. Você comer uma comida na festa junina não é pecado. Convém, edifica. É isso que eu tenho que pensar. Porque, queridos, se eu estou numa mesa de um restaurante,
tomando uma garrafa de vinho, o meu saber, né? Eu sou muito douto, eu sei que não tem pecado nenhum, eu me garanto, porque eu orei já. Aí tem um irmãozinho da igreja, que está começando agora, ele foi liberto da bebida. E ele me vê bebendo. Ele vê, se o pastor pode, eu posso. Eu posso. E nessa, o meu saber me ensoberbeceu tanto que botou uma garrafa na mesa, mas o amor não edificou ninguém. Eu não pensei no meu próximo, eu não pensei quem está por ali, eu não sei quem poderia ver aquela situação. Mas o meu saber, né? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Não seja egoísta. Essa mensagem é muito pastoral, queridos, ok? Então, versículo 24, ninguém busca o seu próprio interesse, e sim o de outrem. Pensa, então não adianta falar, não se importa, eu não me importo com o que os outros pensam. Passe a se importar. Porque a tua liberdade não é libertinagem. Tua liberdade é responsiva. Tua liberdade traz uma responsabilidade pessoal e para com terceiros. Amém, queridos? Versículo 25. Comei de tudo que se vende no mercado, sem nada perguntardes, por motivo de consciência. Olha o que Paulo está falando. Meu amigo, foi no mercado, você não vai ficar perguntando, eu vi um santinho lá naquele mercado, lá em cima. Não, querido, vai para o mercado, vai comer, come direto. Marca, compra o que tiver que comer, não tem problema nenhum. Paulo está falando isso. Versículo 26. Porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Perfeito. 27. Se algum dentre os incrédulos, preste atenção, se algum dentre os incrédulos vos convidar e quiserdes ir, comei de tudo que for posto diante de vós, sem nada perguntar por motivo de consciência. Olha o que Paulo diz. Se você vai convidado por alguém, né, e a pessoa é de uma religião afro, ou uma religião celta, ou alguém que gosta de Harry Potter, qualquer coisa. Porque tudo é demônio, queridos, tudo é bruxinha. Só tem a bruxinha, a bruxa do Ocidente e do Oriente. E a maior fonte meu Deus, esqueci o nome da frente, esqueci. Mas a maior fonte desse paganismo que tem entrado no Ocidente é transformar as coisas do Oriente em coisas doces para o Ocidente. Coisas bonitinhas. É a bruxinha. É bruxaria, queridos. Mas Harry Potter é tão bonito, ele é tão bonitinho. É um bruxo. É um bruxo. Ah, mas já macumba, feitiçaria, coisa terrível. É bruxaria. É a mesma coisa. Só está com uma roupagem ocidental, bonitinha. E aí meu filho não dorme à noite, meu filhinho pequeno não dorme à noite. Minha filhinha tem pesadelos. Não sei por quê. Não sei por quê. É porque a tua liberdade te soberbeceu ao ponto de você não colocar na balança se convém ou não convém aquilo. Mas a Bíblia diz, ó, se algum dentre os incrédulos vos convidar e quiser comer de tudo, se chegar uma pessoa que é de uma outra religião, chamar para você, botar um jantar para você estar ali, coma direto, queridos, coma tranquilo. A tua consciência está tranquila? Você sabe que pela oração, ora, óbvio, ok? Ora e consagra aquele alimento e vamos embora. Pela minha consciência não tem problema nenhum. Porque eu sei na Bíblia que se eu orar, o alimento é santificado. Mas o problema não é a minha consciência, é do outro. A minha responsabilidade não é apenas pessoal, mas é com terceiros também. Não existe, dane-se o que vão pensar de mim. Olha que de versículo 29. Perdão, vou do 28 para pegar a sequência, que às vezes dá erro. Porém, se alguém vos disser, isto é coisa sacrificada a ídolo. Vamos do 27 de novo. Se algum dentre os incrédulos vos convidar e quiserdes ir, comei de tudo que for posto diante de vós, sem nada perguntar-te por motivo de consciência. Consciência a sua. 28. Porém, se alguém vos disser, isto é coisa sacrificada a ídolo, não comais, por causa daquele que vos advertiu,
E por causa da consciência, digo, não a tua propriamente, mas a do outro. Olha como é esclarecedor, queridos. Eu posso comer? Posso, tudo. Orei e está consagrado. Agora, se o incrédulo falar, olha, essa comida aqui, eu consagrei para o demônio X, para o feiticeiro X. Você pode ou não pode comer? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Poder eu posso, mas convém? Não. Por causa da tua consciência, não, por causa da consciência dele. Ele falou que a comida é sacrificada a ídolos porque ele tem dúvida. Às vezes é uma pessoa que está saindo de alguma religião que cultua mortos. Então tem aquela dúvida. Então olha que Paulo fala, não pela minha consciência eu comeria, mas pela consciência dele eu vou abrir mão, porque o meu saber vai estar acima do amor. Então, por causa da consciência dele, eu não como, ponto final. Vou chamar meu amigo judeu e vou comer carne de porco na frente dele, para ver se ele aprende. O judeu não come carne de porco. Para que você vai comer? Porque eu sou crente, mostrar que não tem problema na carne. Isso é teu saber que só te ensoberbece e só vai afastar a pessoa. Mas o amor edifica, o amor eu deixo de comer, mesmo podendo comer. Esse é o amor que edifica. Eu abro mão podendo fazer. Eu abro mão podendo comer, mas pelo amor daquele que me advertiu, porque para ele tem problema. Se para ele tem problema, não vou comer. Depois você vai ver por que para ele tem problema. A gente vai chegar lá. Tá bom? Versículo 29. Consciência, digo, não a tua propriamente, mas a do outro. Pois por que há de ser julgada a minha liberdade pela consciência alheia? É Paulo fazendo uma pergunta retórica, né? Por que eu vou ser julgado por causa da consciência dele? Versículo 3. Se eu participo com ações de graças, por que hei de ser vituperado? Vituperado ou criticado, censurado, né? Isso. Por que hei de ser vituperado, censurado, criticado? Por causa daquilo que dou graças. Ou seja, se eu estou dando graça, por que eu vou ser censurado? Pela minha consciência, nada me censura. 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou fazeis qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória. Agora olha o 32. Não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de... A responsabilidade é para com terceiros também. Em que sentido, pastor? De eu não ser pedra de tropeço. Eu não posso fazer meu irmão tropeçar. Eu não posso levar o meu irmão ao erro. E olha que a Bíblia fala, não seja pedra de tropeço nem para judeus, nem para gentios, nem para a igreja, para geral. Para a igreja, pastor? Porque tem um irmão que é fraco na fé, que Paulo chama de débil. Às vezes você pode chamar por irmãozinho, ô irmãozinho débil. Fala, faz isso não, por favor. Estou brincando, tá bom? Não chama ninguém de débil, não. Mas Paulo chama, que é o fraco na fé. Para ele, não pode comer carne de porco mesmo. Para ele, carne com sangue não pode. Para ele, vinho não pode. Então eu, por amor, eu não vou ser tropeço na vida dele. Eu não vou levá-lo para uma churrascaria e só peço carne sangrando, que nem sangue né? É soro, mas vamos pensar do jeito que ele pensa. Cheio de sangue, não vou fazer isso, por que eu vou ganhar com ele? Eu só estou fazendo com que ele tropece. Pastor, como que ele vai tropeçar? Às vezes a pessoa saiu do alcoolismo, queridos. Entregou sua vida para Jesus. Está lutando contra o alcoolismo. E você senta na mesa e bota, você pastor, você um diácono, você uma pessoa que tem representatividade, você que influencia, e você bota uma garrafa de cerveja, de bebida, de vinho na mesa. Ele olha, meu pastor pode, então posso um golinho. Você destruiu a vida dele. Ele está em fase de libertação, ele está fraco na fé, ele é débil na fé, ele está começando. Amém, queridos? Amém, meus amados? Aí quando eu vejo isso, eu estou sendo pedra de tropeço porque na minha soberba, eu posso. Se eu orar,
tá tudo tranquilo. Se você orar, sim, só se ensoberbeceu. Mas o amor não edificou ninguém. Pelo contrário, você foi pedra de tropeço. Tanto para judeus, gentios ou para a igreja de Deus. Amém, meus amados? Então, quando eu posto algo, quando eu coloco algo, qual a mensagem que eu estou dando? Qual a mensagem que eu estou postando? Qual a mensagem que eu estou passando? O que é ser pedra de tropeço, queridos? Vou continuar. Volte lá em 1 Coríntios capítulo 8. Acho que agora vai ficar mais claro ainda. 1 Coríntios capítulo 8. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Olha o que diz capítulo 8, versículo 9. Vede, porém, que esta vossa liberdade não venha, de algum modo, a ser tropeço para os fracos. O fraco não é quem não é crente, não. É o crente que ele tem dúvida em situações. E tudo que não procede de fé é pecado. Então a pessoa tem dúvida em determinadas situações, ela não tem uma certeza de algo, respeita, ele vai para o céu que nem você. Mas não é a tua liberdade não venha de algum modo ser tropeço. A tua liberdade não pode, a tua liberdade de botar uma garrafa de vinho na mesa, não pode ser pedra de tropeço para o teu irmão que está começando agora. Amém, queridos? Não pode. A minha liberdade de ir na festa tal e comer qualquer coisa que está lá, porque eu orei, e comer tranquilo, não pode ser pedra de tropeço para o irmãozinho que acabou de ser liberto da macumba, da umbanda, da feitiçaria. Não pode, porque para ele, se ele for nesse embalo, talvez ele retorne tudo que um dia ele conseguiu ser liberto. A minha liberdade não é o aval para eu fazer o que eu quiser. Não é o que não importa o que os outros estão pensando. Importa sim. Nós não podemos ser pedra de tropeço a ninguém. Quer fazer algo? Faz dentro da tua casa, você e tua esposa. Eu vou além, queridos. Vou além. É você e sua esposa só. Não faça a tua liberdade contaminar teus filhos também. Você não sabe qual é a propensão que teu filho pode ter a algo. Você não sabe. Você não sabe que seu filho pode ter uma propensão ao álcool e você está ali na sua soberba botando vinho na mesa. Eu já orei. Vinho não é pecado. Será que convém? Será que edifica? Será que é bom para o teu filho que está vendo desde agora? Que amanhã vai dar um golinho. Pode não acontecer nada. Depois de amanhã ele pode dar outro golinho. E logo em seguida ele gostou da situação. Aí ele sai com os amigos. Poxa, meu pai bebe também. E vai embora, queridos. E as coisas começam a crescer. Porque a minha soberba do meu entendimento, de achar que não tem problema, que vinho não é pecado, que comida sacrificada não é pecado, na minha soberba, o meu amor pelo próximo foi deixado de lado, e eu fui pedra de tropeço. Versículo 10. Olha o que diz versículo 10, queridos. Talvez eu deveria até ter começado por ele. Porque, se alguém te vir a ti, que és dotado de saber, à mesa, em templo de ídolo, não será a consciência do que é fraco induzida a participar de comidas sacrificadas a ídolos? Comidas sacrificadas a ídolos é um exemplo que Paulo está dando. Podia ser bebida, podia ser qualquer outra coisa. Será que você não vai induzir o outro a fazer igual a você? E ele, por ser de consciência fraca, será que ele não vai cair na bebida? Será que ele não vai entrar no vício de algo? Está difícil sair um amém hoje, né, queridos? Falei que a palavra pastoral é para sair, é para ir embora da igreja para ficar de fato. Porque se alguém te vir a ti, que és dotado de saber, eu sou douto, né? À mesa, em tempo de ídolo, ou aqui na esquina. Aqui na esquina. Queridos, eu vou além. Eu evito pagar conta até em casa lotérica. Porque se eu vou numa casa lotérica, não interessa o que vão falar.
Não interessa se eu estou pagando uma conta de luz, de gás. Vamos falar que eu estou jogando. Pastor estava jogando. Vai ficar essa imagem que vai sair, essa notícia que vai ter. Pastor, se puder, até tira uma foto e manda Mas a Bíblia me ensina a fugir da aparência do mal. A Bíblia te ensina a fugir da aparência do mal. O que é a aparência do mal? Não é mal, é só aparência. É o casal que está namorando na escada do prédio. Pastor, não, a gente estava só brincando, e estava jogando mesmo. Mas para quem vê, não está jogando. Tem aparência do mal. Pode não ter mal nenhum, mas tem fuja da aparência do mal. Agora ninguém mais vai na caixa. Misericórdia, misericórdia. Olha aqui de versículo 11. Olha o versículo 11. E assim, por causa do teu saber, ó sabidão, perece o irmão fraco pelo qual Cristo morreu. Vou repetir. E assim, por causa do teu saber, ô teólogo, que bota vinho na mesa, que vai em tudo quanto é lugar, não quer nem saber. Perece o irmão fraco pelo qual Cristo morreu. Por que perece o irmão fraco? Porque ele foi na tua. E ele não tem base. Ele não tem conhecimento bíblico, ele acha que é errado mesmo, e aí ele acha que pode ser certo, e aí começa a beber, ele pode ter uma propensão a algo, e aí você destruiu a obra de Cristo no irmãozinho. Por isso que o conhecer ensoberbece, mas o amor edifica. Se você sabe tanto, abre mão. Sabe tanto, abre mão. Quem mais sabe, queridos, mais se submete, mais é humilde, mais é simples. Quem mais quer aparecer botando na mesa ou em qualquer outro lugar, só está trazendo prejuízos ao irmão que é mais fraco. 12. E deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca. Forte, hein, queridos? Versículo 12. Olha só, vou repetir. E deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, é contra Cristo que... não importa o que vão pensar assim, importa, você está pecando contra Cristo. Se você for tropeço para o irmão mais fraco, você está pecando, só se peca contra Cristo, né? É uma redundância aqui, né? Mas Paulo faz questão de fazer esse pleonagem, porque para dizer o tamanho do erro que você está cometendo. Porque parece que não tem problema nenhum, não quer nem saber o que estão pensando, o que importa, quem cuida da minha vida sou eu, tem que ser, quem manda na minha vida sou eu. Bate no peito ainda. Aí a Bíblia fala, deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca. Ele é fraco, você golpeou, você deu na consciência dele. Por quê? Você machucou a consciência dele. Ele agora foi beber. Ele agora vai nas festas, já doidado, porque te viu lá. A consciência dele agora, que era fraca, foi abalada. Agora ele pode ter propensão àquilo. E aí você pecou contra Cristo. Quem está entendendo, diga amém. Versículo 13, já quase encerrando. E por isso, se a comida serve de escândalo a meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha a escandalizá-lo. Em público, né? Vou repetir. E por isso, se a comida serve de escândalo a meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha a ser escandalizá-lo. Forte, né, queridos? Forte. Carne aqui é um exemplo, né? Provavelmente a carne pode ser uma carne de porco em relação aos judeus, até em relação a alguns cristãos, que também tem cristãos, queridos, que não comem carne de porco. E a gente tem que respeitar. Por isso que quando a gente vai convidar alguém que a gente não conhece, você tem alguma restrição? Porque às vezes você bota na mesa carne de porco e você está escandalizando o irmão. Pela consciência dele. Ok? Então, outros podem entender que a carne mal passada é uma carne que não... então eu vou fazer uma bem passada para você.
Amém, Paulo? Então, se a comida, se a bebida, se qualquer coisa vai escandalizar o meu irmão mais fraco, abra mão. Abra mão. Faz tua picanha em casa. Faz tua carne de porco em casa. Ok? Mas não seja escândalo para ninguém. Porque esse que é fraco na fé, também só foi salvo por Cristo Jesus. Esse também foi salvo por Cristo Jesus. Esse também é amado por Jesus, como você é, como todos nós somos. Amém, queridos? Foi para a liberdade que Cristo vos... Há limites para a liberdade cristã? Sim. Tanto em relação ao pecado, que você tem que andar em santidade, também quanto ao que convém e ao que edifica. Então pergunta, convém? Quando você for fazer alguma coisa, Jesus estaria aqui? Faria isso no meio de todo mundo? Isso convém? Isso edifica? Eu posso agir de uma outra forma para não abalar a fé de um irmão, de uma irmã? Eu posso não trazer algum problema? Porque Jesus fala, o que contamina o homem não é o que entra, e sim o que sai, queridos. Então, quando eu olho para isso, eu posso falar isso dessa resposta. Contamina o homem, não é o que entra, mas sim o que sai, é o que está no coração. Perfeito. Entretanto, cuidado que os outros vão pensar. Amém, meus amados? Então, esse adágio popular de que quem cuida da minha vida sou eu, não tem que dar satisfação a ninguém, se você é cristão, a minha oração é que caia por terra nesta manhã. Amém? Que você venha olhar com olhar de misericórdia aqueles que precisam, e aqueles que são mais doutos, aqueles que são mais fracos na fé, aqueles que são mais débeis na fé, todos foram salvos por Cristo Jesus. Amém? Então não seja pedra de tropeço para ninguém. Amém, igreja? Glória a Deus.